Pessoal, algumas considerações sobre o relatório em referência ao SNF. O que eu espero de vocês? Já mostrei esse relatório em sala de aula para vocês verem mais ou menos o que precisa conter aqui, mas eu vou explicar de uma maneira mais resumida e enxuta para que vocês não tenham dúvidas. Eu quero que vocês façam um relatório com a capa, a contracapa, igual vocês já fizeram com o PI. Agora, eu preciso que vocês observem que esse vai ser o título da capa, por exemplo. Relatório de práticas experimentais com o Rato Virtual SNF Pro. Se vocês quiserem fazer o sumário, pode fazer o sumário, tá? Então, todo esse beabá eu sei que vocês já sabem. Agora, eu preciso descrever esses elementos aqui. Na introdução, seria legal vocês falarem um pouquinho sobre a análise do comportamento, contextualizar por que a gente trabalha com o SNF, entendem? Não precisa ser muita coisa. Aqui vai trazer algumas referências, mas assim, de 2 a 3 parágrafos ali, só para poder contextualizar o que está por vir. Essa prática, a disciplina que nós estamos, para não começar simplesmente o trabalho só jogando um monte de resultados. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou analisando o SNF? Então, por isso que precisa de uma introdução para quem estiver lendo entender o que está acontecendo. Lembrem-se sempre disso. Não lembrem que é a Gabi que vai ler, ela já sabe o que está acontecendo. Pensem que é alguém que nunca pegou para ler nada sobre o SNF antes. Então é importante que essa pessoa entenda o que está acontecendo aqui. Pensem em vocês mesmos se vocês fossem ler um trabalho sobre esse SNF. Vocês não precisariam que fosse uma coisa mais contextualizada, bem explicadinha, para que vocês conseguissem entender? É a mesma coisa. Então, vocês podem fazer aí de 2 a 3 parágrafozinhos. Eu não quero 2 folhas, 5 folhas de introdução. É algo breve, mas que contém algumas referências. Passou aqui a introdução, qual é o outro elemento que eu espero de vocês? O método. Então, esse aqui é um título. Aqui, esses 2 são subtítulos, ok? E vocês vão verificando que tudo que eu espero de vocês nesse passo a passo estará em parênteses, tudo, ó, tá tudo aqui, mais ou menos o que eu quero que vocês coloquem. Aí sobre o método, qual que é o primeiro subtítulo? Sujeito. Vocês vão só colocar Rato Virtual SNF, porque foi ele o sujeito utilizado aqui na prática. Se vocês quiserem, vocês podem nomear o ratinho da maneira que vocês gostarem. Eu vi que uma dupla ou outra fez isso, achei muito legal. Então, se vocês quiserem colocar Rato Virtual SNF, e aí entre parênteses o nome que vocês escolheram para ele, por exemplo, uma dupla colocou lá o nome do ratinho, a Eminem. Achei isso muito interessante. Podem colocar. Então, coloca lá, Rato Virtual SNF. Aí vocês podem colocar, por exemplo, assim, né? Então, não vai estar em parênteses, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, ali vai estar, o Rato Virtual SNF, que é o sujeito. Aí, vocês podem colocar entre parênteses Eminem. Assim, para eu entender, tá bom? Aí, se vocês quiserem, ao longo do texto, ao longo do relatório, utilizarem o nome que vocês escolheram, pode ser. Aqui na capa, precisa ser SNF. Então, não vai colocar o nome apelido que vocês forem adotar, mas ao longo do texto, sim. Mas aqui, discriminem para mim o nome, se vocês quiserem colocar, porque aqui, estando já contextualizado o nome do bichinho, se vocês jogarem o nome ao longo do trabalho, eu já vou saber que é o nome que vocês deram, tá bom? Então, é importante estar aqui. Aí, depois vocês podem usar o nome que vocês deram para ele ao longo do trabalho. Mas aqui é importante estar assim, Rato Virtual SNF, aí entre parênteses o nome que vocês adotaram. Outro subtítulo dentro de método, equipamento. O que vocês utilizaram? Aqui eu dei alguns exemplos. Então, vocês usaram computador, usaram software SNF Pro, alguns de vocês utilizaram lápis, caneta, que eu vi, as folhas de registro, ou seja, tudo o que foi utilizado para os experimentos. Alguns de vocês usaram celular para cronometrar. Outros usaram, se não me engano, um tablet também para cronometrar. Tudo o que foi utilizado, eu quero que esteja aqui, em todos os experimentos. Então, vocês vão fazer um apanhado. Não é para discriminar aqui que, na observação do nível operante usamos isso. Não, é em
Todos. Então, de modo geral, de todos os experimentos que nós fizemos, o que vocês utilizaram, tá bom? Aí vem um outro título, procedimentos. E aqui, vocês estão vendo que são mais subtítulos. Aqui são todos os treinos que nós fizemos. 4 treinos. E o que eu espero de procedimentos? Descrever passo a passo cada fase do experimento. Então aqui, claro, quando vocês forem fazer o trabalho, vocês vão tirar isso daqui, pelo amor de Deus, gente. Isso daqui vocês vão mexer, tá bom? Eu não quero trabalho que tenha isso daqui em parênteses. Isso é só para vocês se situarem. Então vocês vão tirar isso daqui, lógico, vamos deixar assim. E aí, procedimentos. O que aconteceu no nível operante? E eu quero que vocês comentem brevemente qual que era o objetivo dessa prática, né? Não precisa usar referência aqui. Repito, não precisa usar referência em procedimentos. Pessoal, anotem num papel à parte enquanto vocês veem essa gravação, para que depois vocês não se embaralhem com as informações. Eu quis referência aqui na introdução. No sujeito não tem referência, equipamento não tem referência e nos procedimentos também não vai ter referência. Ela vai entrar aqui, já chego lá. Aí, em cada um deles, eu quero que vocês comentem qual que era o objetivo da prática, coloquem as informações da folha de registro. Qual foi a data que vocês fizeram o experimento? Coloquem. Qual foi o horário de início e de término? E aqui, em todos eles, eu quero que vocês coloquem também se vocês tiveram dificuldade ao longo do processo. Nesse, vamos supor, não no nível operante, mas eu vi que algumas pessoas tiveram dificuldade no treino ao comedouro, por exemplo. Coloquem. O sniff precisou ser pausado algumas vezes para tirar dúvidas com a professora. Entendem? Coloquem tudo o que vocês fizeram, tudo o que aconteceu aqui, para eu entender o passo a passo de vocês. Então, mesmo as dificuldades, eu quero saber. Então a gente precisou tirar dúvidas com a professora. Podem escrever nessa linguagem. Vocês podem escrever foi preciso retirar algumas dúvidas, ou se não, nós tivemos dificuldade em Então vocês têm esses 2 tipos de linguagem. Aquela que é um pouquinho mais culta, que, né, a gente não fala, nós e tal. Ou nós temos a primeira pessoa do plural, nós, né? Então, vocês podem ter esses dois tipos de escrita. Nós tivemos, ou foi preciso retirar algumas dúvidas, foram vistas algumas dúvidas ao longo do procedimento, precisamos pedir ajuda da professora, pausamos não sei quantas X vezes o experimento para que a gente tirasse dúvidas. Foi necessário começar novamente o experimento do treino ao comedouro. Coloquem essas informações. Quero saber aqui também. E não precisa também lotar, não precisa ser uma folha para cada experimento, tá bom? Se for um parágrafozinho, 2 no máximo, já está bom para cada um. Eu quero saber as dificuldades de vocês, o que vocês fizeram. Se tiveram que pausar o sniff, se vocês tiveram que pedir ajuda para mim, se vocês não tiveram dificuldade, não viram dificuldade. Então, em todos eles, eu quero que vocês coloquem isso. Agora, em resultados de discussão, vocês vão colocar tudo o que vocês identificaram, tudo que está lá na folha de registro, por exemplo. Porque aqui eu não quero que vocês contem para mim, porque o rato ele se levantou 12 vezes no primeiro minuto. Eu não quero isso aqui. Aqui eu não quero que vocês coloquem quantas vezes que ele apertou a barra. Eu não quero isso. Todas essas informações, elas vêm aqui em resultados.
apresentar o que foi observado ao final de cada experimento, apresentar aqui os gráficos que eu mostrei para vocês nas tabelas de Excel. Se houve dificuldade na realização em alguma prática também, seria interessante vocês comentarem, discutirem aqui também os resultados. O resultado foi esse da tal prática e percebemos que poderíamos ter finalizado o experimento antes se tivéssemos feito não sei o que, esse tipo de coisa. Então, vocês vão apresentar nos resultados tudo o que vocês identificaram, tudo o que vocês registraram na folhinha. Aqui sim pode colocar lá, que percebemos que o rato no início, ele se comportava muito ao redor ali da gaiola, mas depois que ele aprendeu onde comer e tudo mais, ele não se comportava de tantas outras maneiras, ele já tinha um comportamento de ir ao comedouro mais facilmente e tal. Esse tipo de coisa. Não precisa ficar falando para mim quantas vezes que ele se comportou em cada coisinha, porque vai estar no gráfico para eu ter uma noção. Por isso que serve o gráfico. E se vocês quiserem fazer breves comentários sobre os gráficos, fiquem à vontade. E a discussão, logo após vocês mostrarem os seus resultados dos seus experimentos, a discussão, ela vai dizer respeito à contribuição de referências. Então, tendo em vista os resultados que vocês tiveram, o que a literatura diz? Aí eu preciso que venha a referência. Então, aqui, por exemplo, em discussão, articular o que foi observado com a teoria estudada em sala de aula. Ok? E aqui eu tinha falado para vocês, gente, não precisa ficar trazendo também 1 milhão de referências, coisas breves, mas que estejam em a ver com os experimentos, tá? Tudo bem, às vezes não precisa olhar aqui uma referência que vai falar sobre o nível operante, é muito específico, ou o treino ao comedouro. Eu gostaria que vocês focassem mais, na hora de articular a discussão aqui com o que vocês encontraram, em relação à modelagem e o reforçamento contínuo, que a gente discutiu um pouquinho mais em sala, que está um pouco mais fresco na cabeça de vocês. Tragam referências em relação a esses conceitos. Articulem com aquilo que vocês verificaram, tá bom? Então, na discussão, vocês podem falar que observamos que o rato ele aprendeu a pressionar a barra, e isso está de acordo com o que o Skinner pontuou sobre o que seria a modelagem. Então, fazer essa articulação, gente. Vocês trazerem o que vocês viram e complementar com a teoria, certo? Mesmo que seja para dizer, mas a teoria diz isso, que a modelagem é assim, mas o nosso procedimento não foi bem realizado, nós não conseguimos ver o rato pressionando a barra, tal. Mesmo que deu errado, pode registrar. Eu não vou tirar ponto por conta disso, porque eu quero que esse aqui seja um registro de vocês, que vocês consigam pelo menos evidenciar o que foi feito ali de errado, o que poderia ser aprimorado, e em relação também ao que a teoria diz. Então, o importante é que vocês saibam o que a teoria diz e o que aconteceu no experimento de vocês. A conclusão pode ser aqui um resumo dos achados e aprendizados. Então, eu gostaria de ouvir mais de vocês, sem usar referências. O que ficou desses experimentos para vocês? O que vocês conseguiram aprender? Vocês perceberam que ao longo dos experimentos foi ficando um pouco mais fácil? Vocês estavam mais adaptados ao sniff? Não, continuou difícil, tive dificuldade em visualizar as teorias ali do Skinner. É isso que eu quero na conclusão. Não precisa trazer referência se vocês não quiserem, porque eu quero mais ouvir de vocês. E lógico, no final do trabalho eu quero as referências que vocês utilizaram para fazer a discussão e para fazer a introdução de vocês. Precisa ter, tá bom? Porque vocês não tiraram essas ideias do nada. Não precisa ser 1 zilhão de referências. Sejam referências ali consistentes, seja o livro que a gente utilizou, enfim, mas sejam referências que estejam em a ver com o que a gente trabalhou. Certo? Acho que eu consegui explicar tudo. Tudo isso que eu quero aqui no relatório. Só lembrando, os gráficos, eles entram aqui. Eu não quero que entre gráfico, nada disso aqui na parte de procedimento. Aqui eu quero só saber como que se desenrolou esses experimentos. Eu quero que vocês registrem aqui.
Tá tudo bem falar que fez errado, que clicou errado algumas vezes no início do experimento, que eu fui lá, ajudei, a professora viu que nós estávamos pressionando a barra constantemente, e isso estava danificando os nossos avanços. A professora orientou que era para pressionar a barra, esperar o rato comer e aí pressionar de novo. Então, colocar esse passo a passo para eu entender até mesmo as dificuldades que vocês tiveram. Eu não vou entender como algo errado ou como, não, eu vou descontar ponto. Pode colocar, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui explicar tudo para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai conversando mais em sala de aula.